Terça, 5 de novembro, verso para memorizar. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. Aceitação e rejeição. A lição 2 examinou a multiplicação de pães e peixes registrada em João 6, mas não cobriu a seção final da história que estudaremos hoje. Pergunta 3. O que Jesus disse que as pessoas não aceitaram? João 6:51 ao 71. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre, e este pão que oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar a sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive em mim e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito dá a vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse, eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde o trairia. Depois de ser alimentado miraculosamente por Jesus, o povo estava pronto para coroá-lo rei. Mas ao falar posteriormente na sinagoga de Cafarnaum, ele explicou o significado espiritual do milagre. Eu sou o pão da vida. Jesus explica que esse pão é a sua carne que ele daria pela vida do mundo. Essa declaração abriu os olhos da multidão para o fato de que Jesus não seria seu rei terrestre. Ele não se encaixava nos padrões dos pensamentos terrenos. Aquelas pessoas recusavam a conversão, o que transformaria a forma como pensavam e as levaria a reconhecer e aceitar Jesus como Messias. Muitos de seus discípulos abandonaram naquele momento. Do ponto de vista humano, isso deve ter sido difícil para Jesus. Ser aprovado pela multidão é bastante agradável. Quem não quer ser amado? Mas naturalmente ver muitos se afastarem questionando o que dizemos é desanimador. Ao ver a multidão ir embora, Jesus perguntou ao seu círculo de amigos, os 12, se eles queriam se retirar. Neste momento, Pedro faz uma confissão impressionante, testemunhando acerca do que Jesus tem e do que ele é. O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Os discípulos estavam com Jesus havia alguns anos. Viajavam com ele, viam seus milagres e ouviam seus sermões. Sabiam por experiência própria que não existia ninguém comparável a ele. Tinham a convicção de que, por mais incomuns que fossem algumas situações, aquele homem era o Messias, independentemente do quanto ainda não entendessem o propósito de sua vinda. Somente depois de sua morte e ressurreição, eles começaram a entender por que Jesus veio ao mundo. Essa história reafirma o fato de que a maioria geralmente está errada. Por que devemos nos lembrar disso, especialmente acerca dos aspectos impopulares da nossa fé?